Meu irmão, minha irmã, eu vou ler um texto, que é um texto muito conhecido de todos nós, de Atos 2. Mas antes de ler, eu quero lembrar aos irmãos que a nossa chamada foi servindo em família. Guarda isso, tá? Servindo em família. Deixa essa informação aí na sua mente. O texto do Atos 2, do versículo 42 até o 47, tá bom? E diz assim o texto sagrado: como viviam os convertidos ao meu tempo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o texto de Atos, no capítulo 2, do versículo 42 até o 46. Eu quero colocar uma informação importante aqui para os irmãos. O livro de Atos, provavelmente, foi escrito no final do primeiro século, pelo autor do Evangelho de Lucas, ou seja, por Lucas. Ele nos relata o caminhar das primeiras comunidades até o confim da terra. Para alguns teólogos, ele é chamado como o Evangelho do Espírito. Mas por que isso? Que coisa estranha. Se eu explicar essa expressão, Evangelho do Espírito, eu vou explicar. Por que isso? Porque ele conta que o Espírito prometido fez nascer a igreja e a impulsionou para o testemunho de Cristo, para todos os povos. Esse testemunho corajoso e aberto transformou vidas, relações, estruturas sociais que chocavam frontalmente com os interesses econômicos, políticos, religiosos e dirigentes da época. Uma informação interessante aqui, que o livro de Atos é o livro que mais fala sobre a ação do Espírito Santo, ou sobre a palavra do Espírito Santo. Eu quero te lembrar uma coisa, meu irmão, minha irmã. É bom lembrarmos que o mesmo Espírito Santo que continuava movendo no passado, é o mesmo Espírito Santo que vai nos movendo hoje, que vai nos impulsionando. Cristo planejou a igreja, isso é passado. Cristo está edificando a igreja, isso é hoje, presente. Cristo irá aperfeiçoar a igreja para a eternidade, isso é futuro. A igreja está no centro da salvação. Cristo morreu para redimir e reunir. Ele vai purificar um povo para si. E agora, vamos entrar no texto aqui da história de Atos. Precisamos ser realistas na leitura de Atos 2. Vemos a igreja de Atos como ideal e pensamos que seu padrão é inatingível. Ficamos maravilhados e admirados como ela não tivesse defeito. Meu irmão, minha irmã, mas tinha. Tinha heresia, tinha hipocrisia, tinha rivalidades entre os irmãos, tinha imoralidade que deturpava a igreja. Assim como acontece hoje. O que deve nos causar admiração nessa igreja é o fato que aquela igreja era renovada pelo Espírito Santo. Havia nela evidências da presença do poder do Espírito Santo. Na igreja primitiva, os convertidos tinham uma vida que causava impacto na sociedade em que viviam. Vivam na inspiração deles e que as pessoas possam sentir o amor de Deus através das ações da minha vida e da sua vida, da nossa vida. Olha só que interessante. Apesar do texto não fazer referência, é sabido que os primeiros cristãos aguardavam a volta gloriosa do Senhor, como ele havia prometido. E para eles isso seria breve. O entendimento deles que Jesus ia voltar breve, muito breve. Nós sabemos que Jesus vai voltar. E ele pode voltar a qualquer momento. A Bíblia fala que ele vai voltar como um ladrão, não sei se é hoje, se é amanhã. Mas a expectativa deles estava bem pertinho. A exigência de cumprir as necessidades humanas é um direito somente possível em uma sociedade que coloca o bem-estar de todos acima do individual. Disse Aristóteles, aos amigos, tudo é comum. Platão foi mais radical. Afirma que a propriedade privada é a fonte de todos os males. Disse Aristóteles novamente,
A propriedade particular tão somente é boa quando estiver a serviço do bem comum. Mas você pode falar para mim, meu irmão, eu não gosto de Aristóteles, eu não gosto de filosofia, eu não gosto de Platão, eu não gosto nem de Sócrates. Eu quero saber o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, a visão bíblica, mas a visão bíblica é, temos a denúncia contundente dos profetas sobre o acúmulo das posses ou o acúmulo das riquezas. A palavra de Deus deixa claro que a terra pertence a Deus e tudo o que nela há. Salmo 24, capítulo, versículo 1. Ao ser humano, cabe a responsabilidade de administrar os bens da terra, dado por Deus, a fim de garantir a vida digna a todos. A mesma vida, a vida que você quer para você, que seja para outras pessoas também. O problema, então, é onde? O problema está na distribuição injusta dos bens. O importante aqui é pensarmos e analisarmos se estamos fazendo o melhor que podemos para Deus, mesmo que sejamos abastados financeiramente. Eu quero dar um exemplo para você aqui de uma coisa muito legal. Eu acho que já falei algumas vezes, eu coordeno um projeto social aqui na Zona Leste, está parado por enquanto por causa da pandemia. Mas uma irmã que tem uma boa condição financeira, ela nos dá uma ajuda de um dia do trabalho dela. Eu acho muito legal isso. Ela fala, olha, eu não tenho dom de evangelizar criança, eu não tenho dom de ficar perto das crianças, mas eu quero participar, eu quero ajudar. Então ela, às vezes até mais, ela dá um dia do trabalho dela. Que coisa gostosa. Então eu quero deixar bem claro que o problema não está em a gente ter. E o reino de Deus precisa de pessoas que tenham para ajudar e para servir mais e mais a cada dia. Que bom que você tem. O problema é a gente não concentrar essa riqueza só em nós e não ajudarmos. Então eu fiquei pensando numa coisa interessante. A nossa igreja está fazendo, o pastor está dando um curso de célula. Eu pensei, poxa, a célula cabia muito bem aqui, né? Eu vou explicar. Então eu pensei na célula, que poderá nos ajudar muito em ter uma vida de comunhão com meus irmãos, uma vida de perseverança na oração, uma vida de evangelização, uma maneira amável de acolhermos os irmãos que dia a dia Deus vai salvando e acrescentando. Desta forma, a comunhão do pão vai se refletir na comunhão dos bens. Eu quero explicar muito bem isso, vou ler de novo. Desta forma, a comunhão do pão vai refletir na comunhão dos bens. Então nós estamos na célula, você pensa, então nós estamos conversando, e eu estou lá na casa do Renato. A minha célula, vou falar para o pastor Márcio, quero que seja na casa do Renato, que coisa boa, aquela varanda, aquela sacada. Estou brincando com o Renatão, você é um amigão. É que eu vi lá as fotos, falei, até brinquei com ele, falei, nossa, que coisa gostosa. Mas eu quero estar lá na cela do Renato, lá na sacada, que gostoso, ouvir a palavra de Deus, que delícia. Mas eu vou falar, olha, Renato, e eu estou com uma necessidade, eu estou precisando pagar um aluguel, eu estou precisando de uma ajuda, e tem como eu ter uma intimidade melhor com o meu irmão ali, entende? Então a gente vai dividir o pão, mas vai ter a oportunidade de um ajudar o outro, de um poder partilhar um pouco do que tem, um pouco do que Deus deu para outra pessoa. Desta forma, estamos mais próximos dos irmãos na célula. No texto bíblico que lemos, você pode perceber, ele fala de família, ele fala de casa, ele fala da ação do Espírito Santo. Então, eu dividi aqui em 3 partes, bem curtinha, que é família, casa e o Espírito Santo. Vou falar primeiro da família. Guarde com você. Quem faz parte da igreja? As famílias. Quem faz parte da comunidade? As famílias. Então, precisamos de famílias que se disponham a abrir as portas das suas casas. A valorização da família ocorre com a instrução em família. É mais próximo. Olha só o que diz, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. A família, a gente tem comunhão com os filhos, a gente ensina, e você vai abrir sua casa, vai ensinar a palavra para outras pessoas. Jesus Cristo tomou uma posição em favor da família. Mateus 19:6 diz assim, de modo que já não são mais 2, de modo que já são mais 1, mais 2, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. O Novo Testamento, os cristãos e as cristãs são chamados de família de Deus. Efésios 2:19. Diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. Eu e você, meu irmão, nós somos família de Deus. Vamos para o segundo ponto, então, agora.
que é a casa. No hebraico, baiti, ou no grego, oikos, que descreve um edifício que adquire o sentido de lar, família ou clã. Olha agora o que eu vou falar para você, meu irmão. Na monarquia, a partir do período de Salomão, é o templo que recebe a função de ser a casa de Deus. E, consequentemente, passa a ser a casa de Deus, o lugar mais importante para toda a comunidade israelita. Então, o templo é o lugar mais importante. Mas e hoje, meu irmão? Mas hoje, como sabemos, a casa de Deus sou eu e você. Ele habita em nós. E além de habitar em nós, eu e você, nós somos obra-prima de Deus. Ele nos fez. A casa é lugar de comunhão. A casa é lugar de alegria, de segurança, de partir do pão com singeleza de coração. A célula pode ser um lugar que possamos mostrar o amor de Deus para os nossos convidados. E agora, e Jesus? Olha que coisa interessante que Jesus fez. Jesus tem uma sabedoria fora do normal, né? Ele fala, Zaqueu, eu quero comer na sua casa hoje. Ele não falou, Zaqueu, nós vamos na churrascaria. Ele não falou, Zaqueu, nós vamos lá. Falou, Zaqueu, nós vamos lá para a sua casa. Jesus tem estratégia. Quando ele vai na casa de Zaqueu, ele mostra naquela casa que teve mudança. E a pessoa chega num grupo de pessoas na sua casa, e os vizinhos começam a ver. E você convida um vizinho, você convida o outro. Que coisa gostosa. Foi o que Jesus fez. Zaqueu, eu quero ir para a sua casa. Muitas vezes, a gente deixa de fazer uma coisa ou outra, porque precisa de dinheiro, precisa de recursos. Lógico, sempre precisa. Mas na casa, na célula, é um cafezinho, uma bolachinha. Lógico, se tiver uma casa que tem uma melhor condição, uma pizza, uma picanha, não é gostoso, lógico. Mas estou dizendo aqui que não precisa de tudo isso, entende? O mais importante é a nossa comunhão. Já pensou o maestro aí tocando? Somos todos juntos ali, ouvindo a palavra do Senhor? É simples. É muito gostoso. Eu já participei. Era quase célula, porque não tinha interesse de multiplicar. Não era nem uma reunião de oração, mas também não era célula. Mas foi muito gostoso, durante bastante tempo. É um tempo gostoso se compartilhar com o irmão, de orar junto, de ter intimidade. Vamos pensar nisso, vamos orar. Vamos ajudar na oração, a nossa igreja, para Deus abrir nossos corações, para ter casa para fazer o trabalho de célula, para Deus capacitar o pastor Marcos a cada dia mais nas aulas, que aula gostosa. Enquanto não chega a célula, nós estamos sendo abençoados no processo. Em cada quarta-feira que ele estava dando a aula, a gente estava aprendendo uma coisa nova. E essa coisa nova não precisa chegar até a célula, nós já podemos colocar em prática. Mas então agora eu quero falar do Espírito Santo. Não precisamos ficar preocupados com os resultados. Só precisamos fazer com orientação do Espírito Santo e com dedicação. Atos 2:47 diz assim: enquanto isso, acrescentávamos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É claro que não podemos implantar o modelo utópico da comunidade primitiva, mas podemos afirmar nosso fundamento de fé e nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É difícil, como a gente vai viver no templo hoje, todo dia, toda hora. Nós não temos condição disso. Temos que trabalhar, temos nossa família para cuidar, mas nós podemos reafirmar nossa fé, mostrar para o povo, onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, quem nós somos, o povo eleito, o povo escolhido de Deus, um povo que veio na terra para fazer diferença. E com a direção, com a capacitação do Espírito Santo. O apóstolo João, compreende o Espírito Santo como o Paracletos, ou seja, o auxiliador, o qual tem a função de nos ensinar, testemunhar, exortar e nos ajudar. Ele vai nos ajudar, irmão. Quando você se dispõe, ele vai ajudar. Para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo é quem dirige os homens por meio desse Espírito. Por meio desse Espírito Santo. Depois você pode ler Romanos 8:13 e Gálatas 5:16. Então aqui, eu vou concluir. Não tenho dúvida que você tem servido a Deus. Mas será que nós podemos fazer mais e melhor nesse ano de 2021, junto com a nossa família, junto com a nossa comunidade e junto com as autoridades? Eu quero deixar aqui agora alguns dados. O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 7 horas. O desemprego no Brasil atinge recorde de 14 milhões de pessoas desempregadas. Agora, presta atenção nesse dado que eu vou falar, irmão. A fonte do IBGE. Quase 5 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego. Sabe o que é isso? 5 milhões de pessoas que já cansaram de procurar e não acharam. Eu fiquei pensando, como será que estão vivendo essas pessoas?
716 mil empresas fecharam as portas. 716 mil empresas de pequeno porte fecharam as portas. Olha esse outro dado. Mais de 27 milhões de trabalhadores brasileiros recebem até um salário mínimo. Quer dizer que tem pessoas, entre essas 27 milhões de brasileiros, que recebem menos de um salário mínimo. Que coisa triste. E eu quero ler um texto aqui, que vai nos ajudar nessa reflexão. Que diz assim: um grupo escolar, certa vez, foi fazendo um piquenique às margens de um rio. O que não esperavam é que a correnteza estivesse um pouco forte, mais do que o normal. Enquanto se divertiam jogando bola, avistaram uma criança descendo do rio abaixo, dando a nítida impressão de que estava se afogando. Prontamente, 2 professores entraram no rio para salvá-la. Nesse mesmo tempo, mais 2 crianças desciam, levadas pela correnteza. Agora eram 2 pessoas no rio para salvar 3 crianças. Porém, mais uma apareceu na curva do rio e a situação se tornou caótica. Nisso, um dos professores saiu da água. O outro perguntou aflito: o que você está fazendo? Por que não me ajudas a salvar as crianças? O professor, correndo o rio acima, apenas respondeu gritando: preciso ir ver o que está fazendo com que essas crianças estão sendo jogadas no rio. Moral da história: nossa tendência é agir nas consequências de sistemas econômicos e sócios excludentes, que penalizam os mais pobres e fragilizados. Porém, o sistema permanece e somos moldados por ele. Como comunidade cristã, precisamos pedir a Deus, meu irmão, minha irmã, que nos ajude a não nos conformarmos com o que estamos vendo e nos encontrarmos a maneira de modificar o que está aí. O que eu, junto com a minha família, o que você, junto com a sua família, pode fazer para a gente mudar essa realidade? Às vezes parece que a gente está estudando gelo, né? Acho que a gente deve começar orando pelas nossas autoridades, continuar cada dia mais, intercedendo, orando. Mas e eu? E você? Nós juntos como família? O que eu posso fazer para tentar mudar essa realidade? Essa realidade é triste. 5 milhões de pessoas que já cansaram de procurar trabalho. Que coisa difícil, né? Que Deus abençoe, meu irmão.